Agora a gente vai começar a 14ª aula do LibreOffice Calc, tá bom? Na aula passada, nós estudamos o comando C, comando ou função C, tá bom? E qual é a ideia? A ideia era que eu posso fazer um teste e verificar se uma condição ela é verdadeira ou se ela é falsa, ok? Então, hoje nós vamos para a nossa 14ª aula, tá? Deixa eu só anotar aqui, 14ª aula. É a 14ª aula do LibreOffice Calc, ok? Hoje é dia... Que dia que é hoje? Hoje é dia 3/8/2020. E agora são 16 horas e 49 minutos. Tá bom? Então, hoje é a nossa 14ª aula do LibreOffice Calc, tá? E hoje nós vamos dar prosseguimento ao assunto do comando C, mas antes nós vamos começar a aprender como gerar números aleatórios, tá? Então, nosso objetivo hoje, nós vamos ter alguns objetivos hoje, né? Nossos objetivos seria gerar, oh meu Deus, gerar números aleatórios, tá? E eu também quero estudar o comando E, tá? A função comando E. Então, função E. A função E. Tudo bem? Então, vamos abrir o LibreOffice Calc para a gente entender como que seria esse gerar números aleatórios, tá? Então, eu vou minimizar aqui. Vou abrir o LibreOffice e vou entrar no Calc, ok? Lá no Calc, vamos bem rapidinho aqui, alargando a coluna, escolhendo fonte, eu vou colocar um Arial aqui, tá? Vou colocar um tamanho 18, colocar em negrito, ok? Então, qual que é a ideia? Eu quero gerar números aleatórios. Por exemplo, eu quero... Vamos ver primeiro como que funciona. Eu vou colocar o sinal de igual e vou escrever aleatório. Vou abrir e fechar parênteses. E ele me gerou um número entre 0 e 1. Se eu puxar aqui, ó, ele vai gerar outros números entre 0 e 1, tá? Vamos imaginar que eu venho aqui e coloco igual aleatório. Vamos ver se vai dar certo. Não vai dar. Ele sempre vai gerar os números entre 0 e 1. Mas vamos imaginar que eu quero que esse valor aleatório ele esteja entre 1 e 10. Então, eu coloco igual aleatório, tudo bem? Vezes 10. Como ele vai gerar um número entre 0 e 1, vezes 10, se ele surgiu 0,1, vira 1. Se apareceu 0,5 vezes 10, 5. Se apareceu 0,7 vezes 10, 7. Então, ele vai me gerar um número, ok? Entre 1 e 10, porque eu multipliquei por 10. Só que eu não quero que apareçam esses números que estão depois da vírgula, ok? Então, eu quero fazer com que desapareça esses números. Então, eu vou colocar assim, ó, int, porque eu quero pegar um número inteiro. Eu não quero a parte decimal, tá? Eu quero apenas a parte inteira. E aí, eu vou colocar aleatório, ok?
vezes, por exemplo, 100. Então, ele vai me gerar números entre 1 e 100. Por que que não deu certo? Sabe por que que não deu certo? Não deu certo porque eu não coloquei o sinal de igual, ok? Como eu não coloquei o sinal de igual, eita, então vamos de novo. Deleta, igual, int. Aí está esperando um número. Quem vai ser o número? Aleatório. Abre parênteses, fecha parênteses, vezes 100, fecha parênteses. Aí veio 78, ok. E agora é só eu puxar. Eu vou diminuir aqui um pouquinho, que eu quero gerar bastante números, ó. Tá? Então, ele me gerou esses valores aqui, ó. Tá? Como é que eu fiz isso? Então, eu usei duas funções. Eu usei a função aleatório e usei a função int. Vamos entender como é que funcionam essas funções. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, ó. A primeira coisa que nós vamos ver é o seguinte. Vamos lá. Então, todo número tá? Todo número ele pode ser, por exemplo, um número inteiro ou um número decimal. Tá bom? Números inteiros, quem são? 1, 2, 3, 7, 20, 80, 1234 e assim vai. Ok? Quem são os decimais, por exemplo? 1,25, tá? 7,7. Vou colocar pontinho aqui, ó, para ficar como ponto e vírgula o elemento separador entre um número e o outro. E a vírgula para indicar que é um número decimal. Eu posso ter um número assim, ó, 0,08383. Eu posso ter um número 7766542, ou seja, enfim, eu posso ter números inteiros e números decimais. No caso, eu vou ter a função int. A função int, ela devolve apenas a parte inteira do número. A parte inteira do número. Ok? Então, ela devolve apenas a parte inteira do número. Então, se eu coloco assim, ó, igual int 3,59, o que que ela vai fazer? Ela vai desaparecer com a parte decimal e vai me entregar apenas a parte inteira do número. Tudo bem? Olha, vamos fazer um teste lá no Calc. Vamos fazer um teste aqui no Calc, ó. Por exemplo, eu coloco um número aqui, ó. 5,89. 12,714. 0,0872. Vamos colocar 3,333. Então, aqui, ó, do 5, qual é a parte inteira? O número 5. Do 12, qual é a parte inteira? O 12. Do 0 é o próprio 0. E do 3 é o 3. Então, eu quero pegar só a parte inteira. Então, ó, vai lá, ó, int, ok? Quem? O número que está aqui. Abrir e fecha parênteses, dou Enter. Então, ele me mostrou apenas a parte inteira do número. Tá bom? Então, a função int faz isso. Ela me mostra apenas a parte inteira do número. Já a função aleatório, o que ela vai fazer? Já a função aleatório, a nossa funçãozinha aleatório, ela vai fazer o seguinte. Opa, vamos voltar aqui, vamos pegar outra cor. A função
aleatório, ela gera um número entre o 0, certo? E o número 1. Então, ela vai me gerar um número entre 0 e 1. Quem são esses números entre 0 e 1? Por exemplo, 0,2 é um número que está entre 0 e 1. 0,753, ele está entre 0 e 1. 0,111, ele está entre 0 e 1. Ou seja, ele vai sempre ter como intervalo alguma coisa entre o 0 e o número 1. Então, eu vou ter números entre o 0, que está aqui, e o número 1, que está aqui. Ok? Então, existe uma infinidade de números entre o 0 e 1, e a função aleatória vai fazer isso para mim. Tudo bem? Agora, como os números são decimais, se eu pego, por exemplo, um número decimal, e multiplico por 10, eu vou ter um número entre 0 e 9, ok? Se eu pegar o número decimal e fizer vezes 100, eu vou ter um número de 0 até 99. Eu vou ter um número entre 0 e 99. Se eu pegar o número decimal e fizer vezes 1000, eu vou ter um número entre 0 e 999, tá? Então, vamos ver como que funciona isso? Então, vamos lá. Vamos voltar lá no... Vamos voltar aqui no Calc, tá? Então, olha só, eu vou apagar tudo. Vou dar um delete aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou colocar o seguinte, eu coloco igual, ok? Eu coloco aleatório. Abre e fecha parênteses. Dou Enter. O que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Oxe, por que ele está dando errado? Vamos ver. Coloco o sinal de igual. Aleatório. Estou colocando acento no lugar errado. Abre e fecha parênteses, né? Aleatório. 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 Vou pegar a borrachinha aqui. Números aleatórios. Eu escrevi aleatório. Tá? Tararã, 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 tararã. Então, tá bom. Então, eu quero gerar números aleatórios, tá bom? Voltando para cá, tá? Ó, aleatório. Eu quero gerar números aleatórios, eu gerei um número. Gerei 11 números aleatórios entre 0 e 1, porque eu puxei, certo? Nessa primeira coluna. Na coluna A. Já na coluna C, eu quero mostrar esses números vezes 10. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar isso daqui, ó, igual a aleatório vezes 10. Ok? Vezes 10. Tá. Eu puxo. Ok? Então, ficou esses números aqui, ó. Tudo bem? Agora, eu quero os números vezes 100. Tá? Mas vamos imaginar que eu quero pegar esses números agora e quero tirar a parte decimal deles. Eu quero tirar a parte decimal deles. Então, eu vou colocar igual, int, venho aqui, seleciono o número e tiro a parte decimal deles. Ó.
Então, aqui é 4,04, ficou só 4. Ó. Por que aqui deu 0? Porque aqui é 0,31. Ok? Ó. 3 ficou com 3. 7, ó. 7, aqui é 6, ficou 6. 8, ó. 8, ficou 0 ali, ó. E aqui? Vou pegar esse aqui, ó, 0,99, vai ficar 0. Esse que é 5,12. Olha lá. Tudo bem? Então, nós vimos o quê? Nós vimos como gerar números aleatórios, ok? Nós vimos como gerar números aleatórios, tá? A função E, deixa eu ver, vamos terminar nossa aula por aqui. Então, a gente viu como pegar a parte decimal, a parte inteira do número e como gerar números aleatórios, ok? Tudo bem? Vamos terminar nossa aula por aqui, a gente continua numa próxima aula.